Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo, professo da Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Pois bem, dando continuidade aos vídeos relacionados à história da regra franciscana, no primeiro momento falei da primeira regra, que foi em 1200 e quanto, meu Deus, deixa eu olhar aqui, ó, já peguei o peixão de novo. O peixão aqui que me alimenta. 1221, que seria Memorial e Propósito. Hoje vamos falar de uma outra regra que surgiu algumas décadas depois, que seria a Supra Montem, acho que é assim, né? A bula Supra Montem, que é a regra do Papa Nicolau IV, de 1289. Essa regra tem uma apresentação aqui, um contexto histórico, falando assim por alto, mas é um texto um pouco longo e cansativo, não muito oportuno para o momento. Então vou buscar ser prático no que se refere à regra, porque o tempo também é corrido, e vamos falar por alto, dar uma pincelada, uma apresentação rasa da regra, onde você pode pegar alguns dados importantes, para a partir daí você procurar pesquisar, que com certeza está acessível na internet, tá certo? Pois bem, ele divide e apresenta assim: regra e estilo de vida dos irmãos e irmãs da ordem dos penitentes, da penitência. Tem um primeiro momento, é como acolher os que querem entrar na fraternidade, né? Ele fala que eles têm um cuidado, deu uma lida aqui, eles têm um zelo de não entrar qualquer pessoa, né? Talvez já aconteceu situações desagradáveis por ter acolhido assim, sem um discernimento maior e ter criado alguns escândalos, alguma situação desagradável, né? Então aqui eles já apresentam como acolher os que querem entrar na fraternidade. O segundo momento é como os membros desta ordem emitem a profissão, não é simplesmente chegar, né? Talvez isso acontecia no início, mas agora que eles falam que existe todo um acompanhamento, pelo menos de 1 ano, para poder aí sim ser professo da ordem, né? Então eles já se preocupavam nessa questão da estruturação, do filtro, na questão do acolhimento, para evitar certas heresias, certos escândalos, né? Que essas heresias eram muito comuns naquela época. A igreja era muito aguçada nessa observação, né? O terceiro ponto, ele fala do hábito, né, que tem que usar, e das vaidades que deve evitar. Então eles já estavam com a anteninha atenta no que se refere à vestimenta dos penitentes, né, que talvez já estava sendo muito chamativo, então eles já estavam tendo aquele zelo, aquele cuidado maior no que se relaciona à vestimenta. O que eu observei aqui no texto, eles não falam mais em hábito, né? Eles falam o que aqui? Vou dar só uma pincelada aqui do começo, que é o seguinte: os irmãos da fraternidade vistam-se ordinariamente de pano humilde, no preço e nas cores, nem inteiramente branco, nem inteiramente preto, né? E o que ele fala aqui a respeito das mulheres, né? Que ele fala primeiramente dos homens, e também as irmãs vistam capas e túnicas feitas com o mesmo pano humilde. Essa túnica aqui a gente pode acreditar que seriam os vestidos das senhoras e senhoritas com capa. Podem usar um capuz ou véu. O véu a gente sabe que até hoje alguns mais tradicionalistas permanecem, né? Um véu de cor branca ou negra, ou então uma capa larga de canhamo, que eu não conheço esse tecido, ou de linho, costurado sem nenhuma prega, né? Então você vê aqui que eles já estão de uma certa forma receosos na questão da vestimenta, né? Evitar, uma coisa que interessante que eu vi, que é evitar festas e espetáculos desonestos e não dar, né,
que ele diga que eles já estavam, naquela época era muito comum na cidade ter festas públicas, né? Principalmente teatros populares, que as pessoas iam de cidade em cidade se apresentar, né? E às vezes existiam algumas apresentações um pouco exageradas na questão da sexualidade, né? Algo mais vulgar, que ferisse certas sensibilidades de muitos. Então, para evitar a presença de um franciscano ali, secular, ele dizia que era evitar a presença dele ali para evitar escândalos, né? Em certos ambientes, né? Não somente aí, mas acredito que em outros ambientes mais vulgares, né? Que não é muito apropriado. Não por causa da própria pessoa, porque o coração, cada um sabe o coração que tem, né? Mas o escândalo em si às vezes acontece não por causa da própria pessoa, mas de quem observa e compreende de forma erroneamente, né? Aqui eles dão continuidade à questão da abstinência e do jejum, a confissão, a comunhão. E aqui é uma coisa que ele fala muito interessante, que é o uso de armas. Os irmãos não levem consigo as armas ofensivas, a não ser pela defesa da Igreja Romana, da fé em Cristo e também de sua terra, com a licença do próprio ministro. Então, para a pessoa, era recomendado não usar armas. Se fosse preciso usar, tinha que ter a liberação do próprio ministro da fraternidade, né? Aqui fala. E outra coisa interessante, que o franciscano secular professa, ele não tinha obrigação nenhuma em serviço militar junto ao rei na província na qual ele convivia. Ele era totalmente livre dessas obrigações. Tinha as horas canônicas, como a gente já sabe, o clero, que era o clero secular, alguns letrados que tinham acesso à liturgia das horas rezavam a liturgia das horas, os iletrados rezavam o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória, com certa quantidade em cada horário, né? Mas o importante é que todo mundo tinha sua vida habitual de oração diariamente, né? Deixa eu ver outra coisa aqui. Reuniões mensais, que ele fala. Sempre, até hoje tem esse costume de ter fraternidade que tem duas vezes no mês, outros tem uma vez no mês, né? E aqui interessante a questão de ir à missa, né? Todos os irmãos e irmãs com saúde de qualquer cidade ou lugar participem todos os dias da missa e, se puderem, sem cômodo, né? E todos os meses se encontrarem na igreja ou no lugar marcado pelo ministro para ir ouvir a missa solene, né? Participar da missa em comunidade, em fraternidade. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção aqui, que já havia missa diariamente naquela época, né? Em algumas localidades, ó. Essa regra é de 1289, né? Então, ele já dava essa orientação, quem pudesse ir, né? Que interessante, né? Evitar contendas e disseções, né? Evitar conflitos, discussões, né? Outras coisas... Estou passando assim rapidamente. Deixa eu ver o ministro. Aí tem outras coisas que como e quando e por quem podem ser dispensados, né? Outra questão que de algumas obrigações, né? Principalmente as pessoas que não estão bem de saúde, né? Ele não tem como cumprir a questão das orações, de a fraternidade, então eles estão dispensados, né? Em que situações eles são dispensados? Então praticamente é isso, né? Aí ele encerra assinando aqui que foi concluída essa regra em 18 de agosto de 1289, segundo ano do nosso pontificado, do Papa Nicolau, né? Nicolau IV. Então a gente já vê de uma certa forma algumas mudanças sutis da ordem, né? Uma evolução, né? Porque é aquela coisa, tem que conviver e identificar as dificuldades, identificar as coisas boas, mas também as ruins, né? A gente não pode reformar a casa
chegando de uma vez com todo o material. Primeiro você tem que chegar, observar onde é que estão as falhas mais urgentes, onde eu posso só fazer um simples reparo. Assim também a convivência numa fraternidade. Então naquela convivência, dia por dia, viva as dificuldades, né? Por isso que é importante os capítulos onde os irmãos sentam, conversam, compartilham as coisas boas e negativas e buscam as melhores soluções possíveis. Então aqui nessa regra a gente já vê uma evolução, né? O que eles estão fazendo no filtro do que é necessário, o que é desnecessário, isso vai desaparecendo com o decorrer dos séculos, né? E no próximo encontro a gente vai dar continuidade. A próxima regra vai ser sobre a regra da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, a regra de Leão 13 de 1883, a bula Misericordiae Filius. Então até a próxima. Paz e bem.